Olá, muito boa tarde. Que bom ter você por aqui para mais um canal aberto. Hoje, quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Vamos juntos até a 1h30 da tarde com muitas informações e, claro, a sua participação que é sempre tão importante. A gente mostra para você, então, vamos mostrar Poços de Caldas lá do alto para a gente já começar bem inspirado o nosso programa com essa imagem linda da nossa cidade, né? Todos os dias a gente mostra para você. Olha aí, Poços de Caldas crescendo um pouquinho a cada dia, mas sempre muito bonita. E a gente mostra também o trânsito para você. Vamos saber como é que está aqui a Avenida João Pinheiro, uma das mais importantes, né, principais aqui da nossa entrada e saída da nossa cidade. O trânsito está bem tranquilo, né? Todo mundo respeitando aí os limites de velocidade, também em cada um em sua pista, né, no seu local, e isso é muito importante. Olha, gente, hoje nós temos, além de muitas informações, a gente recebe aqui na bancada do Canal Aberto uma pessoa que a gente estima demais, não é? É uma pessoa muito querida e, claro, você também certamente já ouviu falar, já conhece também. Hoje nós trouxemos para uma boa conversa Paulo Molinari, é um empresário aqui em nossa cidade, não é? Que faz tanta diferença aqui na vida de muitas pessoas. Muito boa tarde para você, viu, Paulo? Seja bem-vindo sempre. Amiga Ivonete, minha irmã camarada, ao telespectador, boa tarde. É um prazer, uma felicidade muito grande estar aqui novamente no programa de vocês. Pena com a ausência do Antônio Carlos Pereira. É verdade, Paulinho. Inclusive, até hoje nós ficamos assim, né, estarrecidos, né, com essa notícia que foi tão rápida, tão bombástica. E o Paulinho também recebeu uma última notícia, um último vídeo que deixou todo mundo chocado, né, com aquelas imagens, com aquela mensagem. Mas o importante realmente foi a amizade que vocês preservaram. Falar do Antônio Carlos Pereira não é tão difícil. Eu que mais de 40 anos de amizade, de companheirismo, né? Nós tínhamos uma vida de irmãos mesmo. O Antônio Carlos foi uma pessoa que conheci ele no Jupan. Ele era repórter esportivo da Rádio Cultura, do Lázaro Walter Alves e Companhia Limitada, né? E ali nós nos conhecemos e tivemos, o Jupan era uma grande instituição, grande pelo que ele fazia, né? Pequeno na sua proporção, recreativa, esportiva, filantrópica, social, só não mexia com política, né? E o Antônio Carlos Pereira estava todo dia lá conosco e fizemos uma grande amizade. Dali para frente acabou eu vendo a competência, o conhecimento, um cara habilidoso, né? Levei para a minha empresa, ficou 10 anos conosco, ele como gerente nacional de vendas da Cristais São Marcos, né? Fui seu padrinho de casamento. Fui seu padrinho para trazer ele para a TV Pós, fui o padrinho dele na política, então a nossa afinidade era muito grande. Eu sei que eu tenho muitos amigos, mas Antônio Carlos Pereira era um dos maiores amigos que eu sempre tive na vida, né? E posso ter certeza que estou sentindo até hoje. Pouco sabe tanto que o Antônio Carlos Pereira foi importante para minha empresa, para minha família, para a própria TV Pós, na verdade. Para a nossa cidade. E para a política em geral, pela sua idoneidade, pela sua seriedade. Eu posso falar isso porque eu conversava com ele todos os dias. Até usava ele muito como vereador para fazer uma série de benefícios para a cidade. E era um cara muito preocupado, especialmente com o social da nossa cidade, né? Então, a ausência dele, a morte dele, realmente foi um baque não só para mim, como para toda a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, minhas filhas, meus sobrinhos, porque nós convivemos muito tempo junto. É verdade. Foi anos e anos de convivência, né? E tem muita história maravilhosa do Pereira para contar, fantástica, né? Acho que nós temos que contar as histórias boas, as histórias que trouxeram grandes benefícios. Eu vou citar um dos exemplos só para você ver que pouca gente sabia. Ou nem sabe, que eu nunca contei isso para ninguém. Eu era o diretor do DME, precisava de uma lei para que nós pudéssemos salvar a Santa Casa. E era uma lei difícil de passar pela Câmara. Ele assumiu, resolveu, fez a lei para que o DME pagasse os 14 milhões da Santa Casa. Precisava de outra lei para fazer investimento da Avenida Alcoa, que vai para a Zona Sul. Era outra dificuldade. Ele liderou tudo e fez. Precisava fazer uma série de modificações, lei complementares lá do DME, fazer o concurso público, o plano de carga e salário, tudo isso tinha que passar pela Câmara Municipal. O Pereira era o grande líder nosso, não era o líder do prefeito, era o líder da comunidade, e pouca gente sabe disso.
né, da preocupação dele. E ele só perdeu a eleição, você sabe por quê? Ou não foi reeleito? Eu acredito que a pandemia também não ajudou nessa situação não, viu, Paulinho? Não, independente disso. Porque ele era muito leal ao grupo dele, aos democratas, que é um grande partido, todo o meu respeito ao senhor presidente, né? Mas antes, eu disse a ele que falei para ele, olha, você vai correr risco, as pessoas que vocês estão levando para o democrata, para ser candidato a vereador, vai acabar complicando a vida de vocês mesmos. E você é um dos que corre o risco de perder uma eleição. Eu estou deixando o Partido Verde, estou te convocando para você assumir o Partido Verde, vamos arrumar uns 20 ou 30 candidatos, né? E você com 400, 500 votos, você está reeleito. Ele falou, não, eu não vou fazer isso, que vai dar uma impressão de que eu sou traíra ao grupo, ao partido. Quer dizer, ele foi tão leal ao partido dele, tá certo? Que ele não deixou, se ele me escuta a minha experiência, a minha vivência, eu tinha ganhado a eleição de novo. E todas as vezes eu sempre acompanhava. As últimas 2 eleições dele, eu não acompanhei mais, porque não precisava. Ele era muito sábio, já andava com as pernas próprias. Mas ele foi ser leal ao grupo, não quis sair, ir para um partido menor, para que com 400, 500 votos ele pudesse ganhar. Como teve eleito, com todos os méritos, não desmerecendo, né? Teve candidato que ganhou com 400 e poucos votos, ou 500 e poucos votos, está lá na Câmara Municipal, né? Quer dizer, ele poderia estar com quase 900 votos, perdeu-se uma eleição. Por quê? Lealdade ao grupo. Esse é o Antônio Carlos Pereira. Ele era leal até na política, em todos os sentidos. Se ele me ouvisse, eu tinha ganhado a eleição novamente. Muito bem, olha, essa oportunidade que a gente trouxe para você aqui no Canal Aberto, não só para a gente reviver, né, memórias boas, saudáveis, mas também, né, de uma pessoa que tem muita experiência, não só também no ramo de empresa. Você, empresário, pode fazer sua pergunta aqui, porque nós vamos conversar com alguém que conseguiu passar pela pandemia, conseguiu manter aí os seus empregados também, já ele vai falar sobre isso, e alguém muito experiente também na política. Né? Tá aqui Paulo Molinari, ele que vem fazer esse bate-papo, essa conversa gostosa aqui hoje nessa quinta-feira. E ao meu lado está o Pedro Magalhães, é ele quem atende a sua participação aqui no Canal Aberto, né, Pedro? Boa tarde para você também. Boa tarde, Vonete, boa tarde para você de casa, boa tarde ao Paulo também que está aqui como nosso convidado hoje. Lembrando que você pode participar aí, mandar a sua pergunta, aproveite essa oportunidade, né, que o Paulo está aqui com a gente, um empresário de muito sucesso aqui na cidade, para tirar as suas dúvidas, caso você queira fazer alguma pergunta, tenha alguma dúvida, participe pelo telefone 3721-6955 e também pelo nosso WhatsApp, que é o 99230-3040. Lembrando também que nós estamos ao vivo no Facebook. Você pode tanto assistir ao programa quanto participar pelos comentários. Muito bem, falando em Facebook, nós já temos aqui a participação da Edilene, ela mandando um boa tarde para todos nós, tudo de bom para você. A Selma também dizendo aqui, né, complementando o que o Paulinho disse, realmente ele deixou muitas saudades. Nossa, como a gente sabe disso, viu, Selma? Também a Maria Isabel participando aqui com a gente, Najara, mandando um beijo aqui para o Paulinho. Enfim, você tendo essa oportunidade de conversar hoje com o empresário que está aqui ao nosso lado e nosso querido amigo também. Mas antes, vamos lá para o posto Alto da Serra, porque é lá que a gente encontra também o combustível na melhor qualidade. Lembrando, são preços imperdíveis. Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho, você pode dar uma chegada lá e comprovar o que a gente está comentando aqui com você. Lembrando que tem também esse serviço de lavagem do seu carro para ficar limpinho, para ficar cheiroso. É o Posto Alto da Serra, com uma vista linda lá de cima, Estrada Poços Campestrinho. E vamos seguindo, né? Hoje temos aqui um programa muito especial. Afinal de contas, a gente vai conversar com uma pessoa também que entende muito, muito de política. Mas vamos falar também sobre a questão da pandemia. Afinal de contas, Paulinho, como que você conseguiu manter a empresa, né, e todos os funcionários nesse período de pandemia? A gente soube que realmente foi muito difícil e vem contar pra gente também como é que ficou agora, depois que já está quase tudo, né, as portas já estão abertas novamente, você recebendo lá os turistas na empresa, né, na Cristais São Marcos, né, o que mudou de lá para cá? Olha, Ivonete, foi uma fase difícil, complicada. Foram 5 meses parado, fechado, em todos os setores.
um prejuízo muito grande, mas o mais importante para dizer para vocês, para a nossa comunidade, para o telespectador, que a vida não tem preço. Então, se tivesse que ficar, nós íamos ficar fechado um ano, né, e bancar todas essas dificuldades, né. É lamentável que muitos e quantos empresários quebraram, comerciantes, a dificuldade é grande, ainda estamos numa série de dificuldades, numa série de restrições, né? Mas estamos aí com um inimigo invisível na nossa frente, né? Que é esse coronavírus, e que nós temos que enfrentar dia a dia, né? E proteger principalmente aqueles que nos cercam, né? Como aqui dentro da TV POS nós temos que proteger de toda maneira aqueles que convivem o dia a dia aqui nessa casa. Lá na São Marcos não é diferente. Nós temos que cercar de uma tal maneira e protegê-los da melhor maneira possível, né? Mas tudo pode acontecer. Mas acredito que agora, só com de falar que tem uma vacina, que existe uma vacina, ela acho que vai demorar, nós vamos levar talvez para vacinar toda a população brasileira, sei lá, 5 meses, 6 meses, até o final do ano, não sei, quer dizer, que o mundo inteiro quer vacina, quem pode mais agora chora menos, né? Mas vai dar tudo certo, nós temos que ter respeito, nós temos que ter, eu vejo ainda, muita irresponsabilidade do cidadão, de se abusar, né? Trabalhar é necessário, ganhar o pão de cada dia é necessário todo mundo, né? Mas agora é hora de muitos ter consciência, né? Você imagina esse pessoal que faz eventos. Era o pessoal que eles estão desde o início até hoje. Imagina o prejuízo. Se eu fosse governo, eu pagava eles todo mês, falava que eles são os mais prejudicados de qualquer indústria, qualquer comércio, qualquer coisa. São as pessoas que fazem evento. Que inclusive, viu, Paulinho, hoje à tarde vai acontecer justamente uma reunião com esses empresários, né, que lidam aí no ramo de eventos na Câmara Municipal. Realmente é muito complicado, não é? Porque é terrível. Como é que você pode comentar com uma pessoa simplesmente fique em casa, não é? Não, não, precisa ter responsabilidade, não é que eu falo, mas nós temos que todo mundo trabalhar. Esse é o grande negócio. Quer dizer, até quando que esse pessoal de eventos? Agora, atrás deles, centenas, às vezes, de milhares de pessoas de família que dependem desse trabalho, como é no nosso caso, na nossa empresa. É verdade. São centenas de famílias. E outra, não é só em Poços de Caldas, não. Nós, exemplo, temos representantes de vendedores no Brasil inteiro, são famílias e mais famílias, quer dizer, é um conjunto. E aqueles que fornecem a São Marcos? É uma cadeia, né? É uma cadeia que quebra todo mundo, né? Então nós estamos de muita responsabilidade e pedir a Deus que nos ajude, né? Eu acho que acima de qualquer coisa, eu sempre digo que Deus é brasileiro. Com toda a incompetência desses nossos políticos a nível nacional, sei lá, estadual, nós estamos sobrevivendo. Isso é Brasil. Esse é o melhor país do mundo. Muito bem. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente continua, então, a nossa conversa aqui com o Paulo Molinari, já, logo após os comerciais. Muito bem, estamos de volta aqui no Canal Aberto, nesse segundo bloco, a gente conversando hoje com o empresário Paulo Molinari. Muitas pessoas já conversando aqui, né, mandando mensagens, é muito bom saber, porque realmente ele é uma pessoa muito querida. Mas antes da gente colocar aqui as participações no ar, a gente vai mostrar para você um acidente que aconteceu agora, né, hoje pela manhã, na realidade, ali no Jardim Paraíso, na entrada ali do contorno, não é? Sempre nesta rua, que é muito movimentada, acontecem acidentes. Então, a gente vai encaminhar, inclusive, essa situação aí para a pessoa, né, para o Departamento de Trânsito. Hoje pela manhã, um motociclista, ele simplesmente estava passando ali com a sua moto e uma pessoa estava no acostamento, né, aquele carro ali. Lá no fundinho a gente está vendo um veículo, esse carro aí, e a pessoa simplesmente saiu, né, não deu seta, talvez não tenha percebido o motociclista, ele estava ali, olha aí a moto do rapaz, e simplesmente, não é, gente, ele sofreu um acidente aí, graças a Deus, a gente está vendo ali, ó, as imagens, né, são até imagens preocupantes, mas graças a Deus não foi fatal esse acidente. Mas o que a gente quer chamar a atenção é justamente porque esta rua aí, ela
é muito complicada, né? Ela recebe ali um fluxo de veículo muito grande, porque é uma entrada do bairro, não é? Muitos caminhões, carros, ônibus passam por ali diariamente e a preocupação justamente é essa, é na rua João Mariusso, número 90, no Jardim Paraíso. Ali, principalmente, tem ali também uma lotérica, então muitos veículos param ali para poder fazer os seus pagamentos, né? As pessoas descem e é uma via de tanto de ida quanto de volta, né? Uma via de mão dupla e faz com que ela fique muito apertada. Até, inclusive, já não é a primeira vez que os moradores reclamam sobre isso, que gostariam que... Não tem problema, gente, colocar só de um lado, né, se fosse o caso, o estacionamento, mas para poder trazer um fluxo melhor ali para as pessoas, né, os motoristas que passam por ali. São carros, caminhões, né, ônibus passam por ali e a preocupação dos moradores. Inclusive, nós agradecemos muito ao Júnior Cocão, que nos encaminhou essas fotos, né, ele estava ali presente naquele momento e ele também, juntamente com os demais moradores, sempre pedindo, reclamando sobre essa questão, porque realmente é um perigo. Então, por enquanto, vários acidentes aconteceram ali, mas a gente já sabe, né, que já é uma tragédia anunciada, que uma hora vai acontecer realmente, né? Alguém vai vir a falecer naquele local. Então nós vamos encaminhar mais uma vez ao Departamento de Trânsito para que eles possam dar uma olhada nesta via, que é uma entrada do bairro, não é? Do Jardim Paraíso, no contorno, aqueles bairros ali próximos, e as pessoas fazem uso e são um fluxo enorme, até porque nessa avenida, que é a principal do bairro, tem também muito comércio, não é? Então, faz com que a rua fique ainda muito mais movimentada. Agradecemos mais uma vez ao Júnior Cocão e o SAMU esteve presente, bem como a Polícia Militar. Bom, vamos dar seguimento aqui, né? Mas antes lembra você também sobre esse local onde está aqui em Poços de Caldas fazendo o maior sucesso, guarda-móveis. Para você guardar móveis, mercadorias, o que você precisar, são boxes de tamanhos diferenciados. Lembrando que você, inclusive, pode compartilhar com outra pessoa esses locais. E lembrando também que você fará um ótimo negócio porque o preço é acessível. Rodolfo Ferreira, você conversa com ele, os telefones estão aí na sua tela, bem como o endereço também lá no Campos Elíseos, guarda-móveis aqui em Poços de Caldas. Pedro, fala pra gente então das participações que temos aqui hoje para o Paulo. Isso, temos muitas participações. Antes a gente tem aqui uma participação, viu, Ivonete, de um morador, uma moradora que não quis se identificar. Ela está pedindo um reforço de polícia lá no Cascatinha, na rua Dr. Alexandre Ferreira Neto. Disse que estão roubando as casas e que a casa dela já foi roubada 9 vezes. Então está pedindo um reforço da polícia porque os moradores estão se sentindo sem segurança nenhuma. No Cascatinha, né? No Cascatinha, rua Dr. Alexandre Ferreira Neto. Nós vimos que ontem à noite aconteceu, né, pela madrugada, realmente ali na Cascatinha mesmo, a gente percebendo nessa situação. E a gente encaminha também, né, até porque precisa realmente aumentar o policiamento, porque a bandidagem está solta mesmo. Com certeza. Nós temos aqui o Maia do Jardim Country Club mandando um grande abraço a todos do programa e ao Paulo. A Verônica do bairro Nova Aurora mandando também um grande abraço aqui para o Paulo Molinari. A dona Getúlia mandando um grande abraço e falando que trabalhou com o Paulo e com o Antônio Carlos Pereira lá na Cristais São Marcos. Mandando um grande abraço também. Lembra dela? Lembro da dona Getúlia, fantástica, trabalhava lá no nosso departamento de controle de qualidade, fantástico. Que maravilha. Um abraço, Getúlia, a todo o pessoal aí. A gente tem também aqui um abraço mais que especial, não é? Daqui a pouquinho nós vamos falar, mas é a Janaína, que inclusive é filha aqui do Paulo Molinari. Ela está dizendo aqui, nossa, mas que prazer, adora ver o pai aqui na televisão, né? Passando informações importantes para a cidade, né, Janaína? Um abraço para vocês todos. Ela comentando também, né, parabéns mais uma vez pelo lindo trabalho de todos nós aqui da equipe da TV Poços. Muito obrigada, viu, querida? Ela também diz que sente muitas saudades, né, do Antônio Carlos, que foi uma pessoa muito especial na vida de todos nós, inclusive dos telespectadores também, não é? E realmente a gente traz aqui o abraço dela, viu? Dizendo que você deveria participar sempre do programa. Ô, Janaína, um beijo. Josiane, Jussara, meu neto Caetano, que deve estar lá assistindo, brigando, lá na telinha e tal. Fantástico. A todos vocês um grande beijo, eu amo vocês, mas eu quero dizer que realmente a nossa saudade, como é de vocês, do caso do Antônio Carlos Pereira, né? E a gente fica feliz, de um lado, saber que todos vocês, né, também choraram
a ausência do Antônio Carlos Pereira. E eu fico muito feliz de ver vocês todos bem, né? Se Deus quiser. E nós vamos sair dessa dificuldade aí. Essa coronavírus vai ficar longe de nós, se Deus quiser. Se Deus quiser. Temos aqui o abraço do Rogério Bandola também, mandando um abraço para o padrinho, diz tio e padrinho querido. É meu afilhado, pai dele, o Bandola, que leva o nome do estado de Benedito Bandola de Oliveira, né? É meu padrinho de casamento, de crisma, de batismo, é o pai dele. E eu sou padrinho dele, do Rogério. Um abraço para você, Rogério, saudade. Muito bem, e temos aqui mais participações. Temos, olha só, o Guilherme Sebastião, lá do bairro Jardim dos Estados, está parabenizando aqui o Paulo pelo sucesso dele como empresário. E olha só, Paulo, ele está perguntando se vocês estão contratando funcionários porque ele está em busca de um emprego. Que é uma dificuldade tremenda para todos, né? Principalmente por conta da pandemia. E já que o Paulo tem aí essa empresa Cristais São Marcos, que aliás é um orgulho aqui em nossa cidade, né? De renome aí internacional. A gente vai saber também, não é, Paulo, afinal de contas, como que vocês estão se virando? No caso, a empresa já está recebendo, né, os turistas, né, com todos os protocolos, né? Explica pra gente, porque a dificuldade que o setor turístico sofreu foi demais também. Ô Guilherme, olha, eu posso confessar para você que nós temos 120, 130 funcionários. 5 meses, posso te garantir que nós não demitimos nenhum funcionário. Nós temos funcionário para ser demitido até a data de hoje. E não vamos fazer isso porque eu acho que não é justo. Na hora difícil, eles estão lá ajudando. Na hora fácil, nós pegamos e demitimos eles. Não é justo isso. Mas você pode ter certeza que eu acredito que já no segundo semestre, maio, junho, já deve começar a melhorar as coisas e começa a ter as contratações, né? Aí você pode nos procurar que nós vamos ver a possibilidade, né, de empregar. Aliás, uma das coisas que nós temos que cobrar hoje, sabe? Do poder público, do vereador, do nosso deputado estadual, Mauro Tramonte, do prefeito, da associação comercial, das autoridades em si, de nós nos reunirmos, tá certo? Como salvar essas empresas que estão em Poços de Caldas em dificuldade. Nós temos um banco do Estado de Minas Gerais, PTMG, que pode sim auxiliar muito. Precisa talvez daquele apoio político que nós temos que resolver para gerar emprego, tá certo? Às vezes o prefeito ou a autoridade, não, eu vou trazer uma indústria nova. Não, nós não precisamos de indústria nova, não. Nós precisamos de recuperar todas as indústrias e o comércio que está em dificuldade em Poços de Caldas. É isso que nós precisamos. As empresas de eventos, recuperar elas. Não importa, a atividade que gera emprego é dessa que nós precisamos. É hora do político descruzar o braço, falar que vai tampar o buraco, plantar a florzinha. É muito fácil. Senhores vereadores, associação comercial, prefeito, deputado, vamos unir e vamos resolver. Nós não vamos conseguir resolver o problema do Brasil, nem do Estado. Mas nós podemos resolver, sim, junto, todas as situações de Poços de Caldas. Nós temos que gerar emprego. O trabalhador está passando dificuldade. Veja os aumentos das coisas, o que está acontecendo, do gás, da carne, do arroz, do feijão. Coitadinho do trabalhador que ganha 1, 2 salários mínimos. Como é que ele vai sobreviver? Agora é a hora de nós pararmos, os políticos, pensarmos e auxiliar, principalmente o trabalhador. E nós vamos resolver o problema de Poços de Caldas gerando emprego. Com certeza. E aproveitar, não é, a presença aqui do Paulo, então vamos conversar com ele. Nós temos aí até 1h30 da tarde para a gente saber muito, né? Tentar tirar aí toda a experiência que ele já tem também. E afinal de contas, ele também vai comentar sobre a questão política aqui em nossa cidade. Mas agora eu falo para você sobre o Super Vale com as ofertas especiais todos os dias. O Super Vale hoje tem ofertas especiais na carne, é a quinta da carne, com preços incríveis. Tem costela bovina reserva R$19,98, filé de frango sassami R$9,98, a bisteca suína R$17,50, coxa e sobrecoxa de frango R$6,99. Aproveite, viu? Super Vale para você, essa empresa que está aqui em Poços de Caldas, atendendo também com maior carinho todos os poços caldenses e também, claro, os nossos turistas, não é? Olha, está na Vila Cruz, está também no centro da cidade, está lá no conjunto habitacional, lá no Jardim Aeroporto, tem Super Vale para você. Bom, gente, nós vamos falar também que hoje é um dia muito importante. A gente lembra você sobre aquele caso Pavese. Hoje acontece, então, não é?
A gente traz aí para você as informações. Vai ser realizada hoje, dia 28, o julgamento desse garotinho, né, de 3 médicos acusados de irregularidades na retirada de órgãos do menino Paulinho Pavese. É esse garotinho aí, né, que infelizmente veio perder a vida, e o júri popular dos médicos José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito e Marco Alexandre Pacheco da Fonseca. Acontece hoje, então, esse julgamento lá em Belo Horizonte. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, que manteve o acórdão do Tribunal de Justiça em Minas Gerais, que declarou a nulidade da condenação dos médicos pelo crime de remoção de órgãos seguido de morte. O ministro do STJ entendeu então que os acusados devem ser julgados pelo Tribunal do Júri por crime doloso, né, contra a vida. A gente lembrando a você então que acontece esse julgamento hoje, mas é lá em Belo Horizonte. Nós vamos então para um breve intervalo e voltamos já. Bom, Paulo Molinari está conosco hoje, né, para que você que não conhece, a gente vai mostrar para você. Toda sexta-feira nós realizávamos aqui no programa, né, um sorteio maravilhoso, e todas as sextas-feiras tínhamos aqui também vasos lindíssimos, peças maravilhosas da Cristais São Marcos, não é? A gente está vendo aí essa empresa que realmente é um orgulho aqui em nossa cidade. Você que vai em direção aí à zona oeste, não é, próximo ali ao shopping, nós temos então essa empresa, e muitas pessoas aqui de Poços ainda não conhecem, né, Paulinho? Eu acho, vai ser para nós o maior prazer, o maior orgulho, né, receber qualquer visita na nossa empresa, né, principalmente sendo de Poços de Caldas, né, é um orgulho para a gente, né. Parece que eles têm receio e medo. Olha, gente, vocês não imaginam a satisfação quando aparece um Poços Caldense para nos visitar e conhecer a nossa produção, a nossa arte. A gente fica muito feliz. Inclusive tem um vidro, gente, que a gente pode assistir ali, né, eles fazendo naquele momento, não é, essa arte aí com os vidros, né, que vocês são verdadeiros artistas, né, Paulinho? Realmente, eu sempre falo que o maior patrimônio da nossa empresa, né, não é esse conjunto arquitetônico que tem lá, não, tá certo? A maior riqueza nossa são os nossos colaboradores, os nossos funcionários, que são os verdadeiros artistas. Esse sim que é o patrimônio, o grande patrimônio, não só da cidade, como o patrimônio da São Marcos. E a empresa, né, Cristais São Marcos, no ano que vem, no ano de 2022, vai completar 60 anos. Mas a TV Poços fez um vídeo assim, quando ela fez 50 anos, e a gente vai mostrar para você. A paixão pela arte vidreira começou na década de 50. Antônio Carlos Molinari foi acompanhar o trabalho do pai em uma fábrica de cristais. Encantado pelas formas que o vidro ainda incandescente pelas altas temperaturas tomava nas mãos de Aldo Bonora, o menino de 10 anos começou a acompanhar os trabalhos da empresa. Achávamos que nós precisávamos crescer, porque é o que o meu pai queria, o que ele nos ensinava. Porque nós tivemos uma infância muito difícil, a minha mãe morreu e eu tinha 6 anos, meu pai assumiu tudo, né? Ele era pai e era mãe. E tudo que nós precisávamos fazer, o meu pai nos colocava em primeiro lugar, para depois colocar algum funcionário, porque era difícil na época. Foi quando o Aldo Bonora veio para Poços de Caldas e meu pai foi fazer prestação de serviço para ele e levou a minha irmã Cristina e depois nos levou. E o Aldo Bonora, com a fábrica dele, foi o primeiro mestre vidreiro a vir para o Brasil, né? E ele veio para Poços de Caldas na década de 50. A oportunidade de trabalho ainda precoce encurtou a infância, mas permitiu o aprendizado rápido. O irmão de Antônio Carlos, o empresário Paulo Molinari, também foi empregado por Bonora aos 8 anos. O domínio da arte pelos meninos impressionou e foi noticiado por este jornal da década de 60. Na matéria, veja que há 52 anos, o mestre italiano já sabia que os irmãos Molinari iriam continuar a arte dos cristais Murano. 8 anos de aprendizado, né, com o Aldo, sem horas, sem dia. Nós parávamos de trabalhar, o arco-vidro acabava, que tinha que enfornar de novo para trabalhar no outro dia. Mas a gente fazia com prazer, sem vício. E a gente tinha paixão, porque tudo era diferente, cada dia era uma coisa diferente. Com o passar dos anos, Antônio Carlos se tornou o mestre vidreiro
Reconhecido por Aldo Bonora, um dos pioneiros da arte no país. De funcionário, o garoto passou a ser empresário, ainda menor de idade. Foi quando ele parou e deixou a fábrica para o Janino e me deixou aquele pedaço para que eu continuasse a produzir. Eu era menor de idade e a fábrica não podia ficar. E o meu pai não quis me emancipar. Então, ele colocou a fábrica no nome dele, Antônio Molinari e Filhos Limitada. Quando eu perdi um irmão que morreu afogado, meu pai quis, em homenagem a ele, que era o nome de Marcos, colocar São Marcos. Aí ficou Cristais São Marcos até a data de hoje. Hoje, à frente da empresa, estão 11 pessoas da família Molinari. Mesmo com o crescimento da fábrica, o fundador não se esquece da infância dura e simples que acabou garantindo o crescimento da família. Ainda tenho muita coisa que eu preciso aprender, porque a minha vida foi trabalhar 12, 14 horas por dia. Hoje eu não sei nem fumar, nem beber. Não fumo, não jogo, não bebo e não sei nadar. Quer dizer, a vida foi de trabalho. Então, se você falar o que eu deixei de fazer tanta coisa, mas talvez se eu tivesse feito alguma outra coisa diferente, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Quando eu falo eu sou o mais velho da família, da minha irmã. Primeiro eu sou o segundo, mas quando meu pai morreu, eu passei a cuidar das coisas. Uma vida difícil, sofrida, complicada. O Antônio Carlos, além do gênio, da sabedoria, um grande artista, um grande vidreiro, passou a ser muito mais do que isso para a nossa família. Porque com a ausência do meu pai, o Antônio Carlos deixou até de ser irmão. Ele passou a ser o pai de todos. Tudo isso é o sucesso desta empresa, do qual nós somos homenageados, ficamos muito orgulhosos, mas tudo isso nós devemos ao Antônio Carlos. Olha que coisa linda, né? Nós fizemos questão de mostrar para você, porque muitos poços caldenses ainda não conhecem, né? Não sabem desse valor, dessa beleza toda que é realizada, né? Aqui em Poços de Caldas, não é isso mesmo, Paulo? Eu acho que Poços de Caldas é uma cidade privilegiada na arte do murano, no Brasil, né? E nós estamos fazendo de tudo para que essa nobre arte que veio pela mão do senhor Aldo Bonora, né? Nós fomos seus primeiros funcionários, que nós possamos, né, crescer. Hoje nós já temos uma centena de funcionários já fazendo grandes obras dentro da nossa empresa. Isso que a gente fica feliz. A São Marcos, acima de tudo, transformou a indústria do murano, que ela é muito fechada a nível internacional, né, transformou numa verdadeira escola. Sim, a gente lembra você, né, também que a Cristais São Marcos já está fazendo exportação há muito tempo, já também para o exterior. Já estamos em 64 países. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Isso realmente é fantástico. O que mais nos surpreendeu foi quando apareceu os primeiros pedidos, né? Porque nós temos uma equipe de vendas só para exportação internacional, que participa de feiras internacionais, né? Quando apareceu os grandes pedidos, que vem até hoje, né? Que é da Itália, que é lá de Murano, que é o berço dessa nobre arte. É que nós, brasileiros, somos diferentes, a nossa arte é diferente, o nosso design é diferente, o nosso gosto é diferente. E não sei, e agradou muito a beleza, a arte, o design, né? Além de tudo isso, né? A qualidade do produto e o preço do nosso produto. Sim, e levando aí o nome de Poços de Caldas. A gente lembra você também que no centro de Poços você encontra a Ótica da Lili. É lá que você encontra grifes, marcas mais famosas, lembrando que são óculos para homens, mulheres e crianças, solares também, não é? A gente lembra que a Ótica da Lili trouxe esse novo conceito em ótica, bem no centro de Poços, ali pertinho do Hotel Joia. Você encontra toda essa equipe com um excelente atendimento. E a gente tem mais participações por aqui. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, dar espaço aqui também para as fotos, Ivonete. Temos algumas fotos para mostrar para você aí de casa, de algumas situações, também alguns pedidos de ajuda. Pedir para o Juscelino colocar aí que a gente vai mostrando para você
aquelas coisas que a gente mostra todos os dias aqui no programa, não é mesmo? Sim, a gente faz esse registro aí que eu acho que é muito importante, né? O prefeito Ailton Goulart deu início oficialmente à construção no quartel da Polícia Militar, lá no município de Caldas, aqui próximo, não é? A sede é uma conquista para melhorar a estrutura de trabalho e para o treinamento dos agentes que se dedicam a garantir a segurança das pessoas. Então, a obra é iniciada hoje, não é? Resultado aí da parceria entre a polícia e o município de Caldas, que doou o terreno para a construção. E no evento que marcou a conquista estavam presentes também representantes da atual administração, da anterior também, quando a doação foi concretizada, além, claro, de representantes do comércio, da sociedade civil, representando também a Polícia Militar, estavam o tenente-coronel Jardel Trajano de Oliveira Viana, o major Charles Antônio, o primeiro-tenente Antônio Guilherme Rodrigues, o segundo-tenente Ivan Marcos, e a sede será de grande importância para o aperfeiçoamento do trabalho e do treinamento dos agentes, que reflete aí toda a segurança, né, de todos os setores da sociedade. Então, parabéns à nossa querida vizinha Caldas, né, que vai contar aí com esse quartel. Com certeza, Ivonete. Vamos seguindo com outras fotos aqui também para informar você aí de casa sobre situações aqui de Poços e também da região, né, Ivonete? Olha só esse buraco aí, a reclamação, o morador não quis se identificar, mas ele fala que é lá na rua Jorge Roberto Viviane, no Jardim Vitória 4, falando que está realmente complicada a situação para os veículos, né, que vão e voltam nessa rua. Sim, a gente vê que o asfalto está bem fina, né? Uma casquinha fina realmente, precisando aí dos cuidados, né, do nosso querido Damião, da Secretaria de Obras. Com certeza, a gente vai encaminhar para ele aqui. Já vou te mandar aí, Ivonete, que a gente repassa para ele também, para que possa ser feito o asfaltamento desse local. Temos outras fotos também. Olha só, a gente já mostrou uma vez, mas pedindo para a gente mostrar novamente, porque segue desaparecida essa gatinha aí que tem o nome de Pequena. Ela sumiu no dia 13 de janeiro, lá na Vila Líder, e a família está procurando ali, desesperada, e não consegue encontrar. Se você tiver notícias dessa gatinha, pode falar com a Eliana através do telefone, que é o 99878 9052. Muito bem, a gente continua a nossa conversa aqui com o Paulo Molinari, não é? Ele que vem falar agora sobre a questão da política. Afinal de contas, muita gente sente saudades do Paulo também aí frente à política. Embora a gente sabe que ele trabalha, né, na calada da noite, não é isso, Paulo? A gente sabe que ele também atua, né, mesmo que não na frente assim, né, mas nos palcos, digamos que lá atrás, nos bastidores. Mas ele está sempre também atuando nesse sentido. E Paulo, fala pra gente então, qual é o seu parecer, né, tanto do governo federal, estadual e principalmente municipal? Olha, eu tenho uma opinião, posso confessar para vocês, eu estou bastante desiludido com a política. Mas se todos nós abandonar a política, aí vira tragédia. Então nós temos que, a partir de agora, acompanhar, fiscalizar e cobrar. Eu era de muita atividade política, do dia a dia, você está entendendo? E que isso eu deixei de lado. Mas politicamente, você pode ter certeza que eu quero cobrar. Já falei para você que nós vamos montar um programa aqui, escrever aqui Calada da Noite, e você vai ver nós falar as verdades, tá certo? Acho que nós somos privilegiados até a nível de Poços de Caldas. Tivemos prefeitos mais competentes, menos competentes, um olhou a educação, outra cultura, outra saúde, outro desenvolvimento, né? Mas todos honestos. O que está faltando nesse país afora, seriedade, honestidade. Quer dizer, a corrupção é muito grande, esse é o melhor país do mundo. Nós precisamos botar ordem. Você pega um Supremo Tribunal Federal, um negócio de nojar. Em vez de eles botar o turno na cadeira, ele só tira. E tudo bandido grande. Coitadinho que talvez rouba um litro de leite para levar para casa, o supermercado está preso. Tá. Se você pega a justiça de primeira instância, ela funciona, ela é maravilhosa. Já chegou em segunda instância, terceira instância, não funciona mais. Vai ter privilégio de grandes empresários, de grandes políticos, daí por diante. Quer dizer, o trabalhador é que paga essa conta, nós não vence mais imposto. Agora, na política, tanto a municipal, estadual e federal, se não resolver o problema do déficit público, a despesa é maior, né, do que arrecada, nós não vamos ter solução, não. Se nós vamos acabar com essas previdências, com esses aposentados políticos, é os políticos. Tem aposentado político ganhando 70, 80, 100 mil reais. E o coitadinho trabalhador brigando por uma aposentadoria de um salário mínimo.
Quer dizer, tem que mudar, tem que voltar atrás, tem que acabar a corrupção, tem que ter imposto justo. Tá certo? Nós temos que ter também, além da reforma tributária, que nós pagamos muito imposto, tem que ter reforma política, que não foi feita, eles falam, mas não foi feito. Exemplo, eu, Paulo, sou contra qualquer reeleição. Pode ser a nível de presidente ou vereador, sou contra qualquer reeleição. Tá certo? Por quê? Cria vícios. Nós não podemos ter vícios. Se o cara é bom, ele vai descansar 4 anos, depois ele volta. Se ele for bom, ele vai voltar ao poder de novo. Você não está banindo o cara da política. Agora, tem uma grande maioria que está fazendo da política uma profissão. Está fazendo da política a sua grande riqueza. E que é tirado do coitadinho do trabalhador. Eu sempre, quando vejo o trabalhador, olha, esses dias eu fui no açougue, a pedido das minhas filhas, voltei e falei, olha, pobre não pode ir no açougue, não. Não pode ir no supermercado, não. Como é que ele está sobrevivendo? O cara que tem, às vezes, um filho, 2 ou 3, tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, remédio, roupa, não sei o quê. Como é que ele vai sobreviver com um salário 2 mínimo? Está tudo errado a política nesse Brasil. Agora não pode aumentar o salário, por quê? A máquina pública ela é tão inchada que se aumentar, o sistema público não aguenta pagar a conta. É verdade. Quer dizer, por causa do servidor público, no geral, estou falando principalmente a nível nacional, o trabalhador tem 3, 4, 5% de aumento, que é vergonhoso isso. Então nós temos que mudar essa história. Olha, nós temos que mudar a Constituição brasileira. Está tudo errado. Tá. Porque se você for no Congresso Nacional, a lei é só jogo de interesse. Eu estou pensando aqui comigo, daqui 2 anos é ter eleição. Governador, deputado federal, deputado estadual, senador da República. Eu acho que vai ser uma mudança, uma reforma tão grande, cabeça nova, para mudar, porque todo mundo que está lá, eles que me perdoam. A maioria. Não digo esses novos deputados, não. Os novos não estou questionando isso, não. Está tudo com o rabo preso, eles estão lá com medo. Porque a hora que eles saírem de lá, vai ter muito negro que vai direto para a cadeia. Porque é eles, tá certo, que estão sendo protegidos de ser deputado para não ser preso. Então, legislando em causa própria. Infelizmente, nós temos que mudar esse país. É triste isso, né? E qual que você acha que seriam, então, os desafios, né? Vamos voltar aqui para o nosso município, né? Do prefeito Sérgio Azevedo e toda a equipe, né? Esse novo governo que está aí, nesses 4 anos para frente. Bom, primeiro, se ele não fizer uma reforma administrativa, tá certo? Ele vai ter pouco sucesso, não vai sobrar dinheiro para fazer grandes obras, não, tá certo? Não sei qual é o pensamento dele, mas ele sofreu 4 anos num governo de dificuldade, o estado quebrado, não pagava a conta nem para o município. Só dele manter a cidade limpa, arrumada, a educação, a saúde em dia, ele fez milagre. Agora o prefeito, agora tem que fazer obra. É o único prefeito que eu não vi uma grande obra, mas não tinha como fazer também, nem tinha como cobrar. Acho que ele até foi um grande prefeito nesse lado. Agora, tem 4 anos, você tem que saber onde vai fazer a economia para fazer as grandes obras que a cidade precisa. E isso é necessário. E para isso ele vai precisar de apoio da Câmara Municipal, que teve uma reforma, uma mudança muito grande também, né? 80%. Então, agora é a hora de todo mundo mostrar serviço. E é a hora nossa, é aí que entra o político, é a hora nossa de cobrar. Muito bem, e daqui a pouquinho você vai saber também que Paulo Molinari não é apenas o empresário lá da fábrica Cristais São Marcos, não, tem muitos outros atributos, inclusive, né, vai lançar um livro, já nós vamos falar sobre isso, porque agora eu quero falar para você sobre o Palácio dos Fogões e Castelo Gás, unidas para trazer muito mais comodidade para você, muito mais rapidez, eficiência. É isso mesmo, você pode ligar, chega rapidinho, sem demora, o gás, não é? 3722-3277 ou através do 0800-283-3277, Palácio dos Fogões e Castelo Gás, agora unidas aqui em Poços de Caldas. A gente tem mais participações, tanto pelo Facebook quanto aqui com o Pedro. Vamos lá, Pedro, com você. Vamos lá, olha só, o Daniel tá mandando um abraço para todos aqui da bancada e parabenizando pelo programa. A gente tem a Ilza falando aqui que o Paulo é uma pessoa fantástica, simples e esclarecedora e que achou muito bonita a amizade sua com o Antônio Carlos Pereira também.
falando que ela até se emocionou também na ocasião do falecimento do Antônio Carlos, Ai, com aquele quem não? vídeo que É você verdade. gravou também para a gente exibir no programa. Temos também a Edilene Gaiga parabenizando o Paulo aqui e falando que é isso mesmo, as empresas pequenas têm que ter apoio dos governos. Temos a Mônica Santos também parabenizando, falando que você falou certo e bonito. E nós temos aqui o nosso grande amigo, o Vanderlan, perguntando, já que você falou da questão da renovação na Câmara, perguntando o que você achou dessa renovação na Câmara, se o povo se cansou da velha política, e falando que a história da sua família é muito bonita e exemplo para todos. Bom, retornando sobre a renovação da Câmara Municipal, eu acho que todos os candidatos mais jovens tiveram uma grande vantagem, que eu nunca tinha visto uma abstenção, uma ausência de 33,8% dos eleitores que não foram votar. Exato. Significa, vamos calcular que desses 33%, 80% só eram os idosos, ou tá com mais preguiça, ou não sei o quê, mas são essas pessoas idosas, as pessoas que conviveram muito mais tempo, que conhecem a história da cidade e que conhecia, talvez, os candidatos mais velhos, que era o caso do Geraldo Tadeu, do próprio Heloísio e assim por diante, né? De um Álvaro Canhane, de um próprio Antônio Carlos Pereira, de um Paulo Tadeu, e daí por diante. Quer dizer, eles foram prejudicados porque os eleitores deles não foram votar. Por causa dessa epidemia, ou ficaram com medo, ou receio, e não foram votar. Mas eu parabenizo a Câmara pela renovação. Eu acabei de dizer no bloco anterior que eu sou contra a reeleição, só para você ter uma noção. Porque eu sou a favor da mudança. Ficou mais de uma vez em qualquer cargo público, você cria vício. E o vício nunca é bom para a coisa pública. Eu me lembro bem do Sebastião Navarro como prefeito, foi prefeito, fez o sucessor dele, que foi o Luiz Antônio, ele tomou folga, depois voltou a ser prefeito e fez o Paulinho Corominas como seu sucessor. Ele não teve 2 mandatos seguidos, porque ele também era contra a reeleição, apesar que ele foi reeleito deputado. Você está entendendo? Mas a lei que dava esse benefício, mas ele era contra. Você acredita que eles acomodam já na segunda? Não, e começa a criar uma série de coisas lá dentro em benefício próprio, independente de que seja. Tem pessoas honestas? Tem. Eu já falei que eu sou eu nunca vi falar que Poste Caldas teve um prefeito eleito, né, desonesto, graças a Deus. Pode ter sido mais competente ou menos competente, independente se é da direita, da esquerda ou do centro, para mim não importa. Né? Entrou lá, é o nosso prefeito. Quem que é o nosso prefeito hoje? É o Sérgio. Vamos lá respeitar, dar a mão, no que nós podemos ajudar? Mas fazer ele fazer. Ele não pode correr da realidade. E tem muita coisa para ser feita nessa cidade. Se botar esse programa na calada da noite aqui, vai ser, enquanto o prefeito não arrumar a solução para um caso que eu acho é o caso mais grave dessa cidade, vocês acabaram de mostrar o buraco. Se você puder botar essa imagem ali, põe que eu vou te mostrar outra coisa que eu vi diferente. Não tem nada a ver com o buraco, tá certo? Isso é um crime na cidade. Isso não pode acontecer. Falta autoridade de todos os prefeitos que passaram. Você conseguir andar numa calçada de qualquer bairro, eu dou um presente para você. Você tem que andar, na rua. Pode ter buraco na rua para o carro, sim. Não pode ter os degraus que tem na calçada. Verdadeiros parapeitos. Aonde anda a senhora? O idoso, a grávida, o cadeirante. Aonde que anda? Aonde está a autoridade que não vê isso? Agora vê um buraco, vocês já denunciaram aqui. Tá vendo? Não sou a favor do buraco, não. Você tem que andar em dia, tá certo? Você paga imposto. Pior do que isso, são os degraus e não tem... Você tirou a área central. Você não anda nessa cidade. Uma cidade de primeiro mundo, uma cidade bonita, maravilhosa, de turismo, igual Poste Caldas. Não, olha lá do lado direito, a calçada. Parece pronto, até... Aquilo ali ainda é pequeno, aquilo ali olha, é miniatura. Não, ali ainda consegue até andar, né? Tem outros como é que anda um cadeirante? O mato também lá no lado esquerdo, olha lá. Não deixa passar também, né? Cadê a calçada? Quer dizer, cadê a responsabilidade do dono do imóvel? Ele resolve o problema da garagem dele, né? E põe um paredão aqui. Filho, eu vou botar a lei aqui, é um ano, depois eu vou lá fazer. Vai pagar caro. Mas tem uma coisa, todo mundo vai andar em calçada em qualquer bairro dessa cidade.
E nós vamos começar. Eu não vou fazer montar programa, isso é brincadeira, viu, gente? Mas vou ajudar vocês um item, ó. Não, mas eu doutor, adorei a ideia. É um item. Eu vou ficar assessorando vocês para falar toda noite daquele item. Ai, a gente vai estar aqui com essa ajuda maravilhosa do Paulo. E ó, todo mundo mandando um grande abraço para você. A Maria Aparecida também, dizendo que são peças maravilhosas que ela viu aqui, né? Também a Maria José Escaciotti, ela mandando um abraço, parabéns à família Molinari. Também a Ivone da Silva, parabenizando também. Ivonei Marezini, dizendo assim, meu amigo Belo, belíssimo, belíssimos trabalhos. Fui funcionário em 1991, amo vocês. A Maria Aparecida também mandando um boa tarde. Ivonei dizendo, gosto dele, é bem realista, honesto, fala a verdade. Diocleciano, um abraço para você. Celina Louro também aqui junto com a gente. A Fernanda Moreira, ela dizendo, mas isso não é culpa do prefeito, é a culpa de todos os prefeitos que já passaram nessa cidade. E é o que o Paulo realmente comentou, né? Realmente é assim, é uma associação, né, gente? Então, um vem fazendo melhor, o outro tem que dar continuidade, fazer melhor ainda, e assim toda a cidade ficaria muito melhor, né? Temos aqui também o Marcelo Fernando dizendo, Andradas, estamos acompanhando aqui também, estimados. Um abraço para você, viu, Marcelo Fernando Rabelo, um abraço, tá? E agora, gente, a gente fala para você também sobre a Marmoraria Contorno, porque é lá que a gente encontra o Sebastião e toda a equipe para poder atender você, trazer aí o que há de melhor e novidade também nas pedras decorativas. Tem tudo para você, inclusive ontem eu estive lá conversando com o nosso amigo Sebastião, né? Lembrando que tem granito, mármore, pedras e tudo da melhor qualidade e também eles fazem entrega na sua obra. Portanto, aproveite, viu? Fica ali do lado do Hospital Santa Lúcia, na direção aí do grande amigo Sebastião, com muitos anos de tradição em nossa cidade. A gente dá mais uma olhadinha aqui na Avenida João Pinheiro, vamos dar uma olhada no trânsito, né? Ver como é que está. Olha aí, gente. Olha que perigo, né? A gente sempre comenta sobre os ciclistas deveriam andar lá na ciclovia, que é mais seguro para eles, né? Para os próprios motoristas que estão dirigindo aí o seu veículo, ficam até mais tranquilos, porque traz uma certa insegurança sim, não é? Mas a gente está mostrando aí para você imagens ao vivo. E a gente traz agora o Minuto Chão Mineiro. Hoje estou aqui na Chão Mineiro e vim trazer uma dica muito especial para você. Aqui você encontra uma grande variedade em nutrição animal, produtos de banho e tosa, coleiras, casinhas, petiscos pet e muito mais. Temos também a farmácia veterinária mais completa da região. Além disso, aqui você também encontra tudo o que o produtor rural precisa em máquinas e ferramentas. E para o controle de pragas, temos diversas marcas para melhor atender você. A Chão Mineiro fica aqui na Avenida Marechal Deodoro, número 205. Chão Mineiro Agropecuária. Há 40 anos, o agronegócio acontece aqui. Muito bem, estamos de volta aqui no Canal Aberto, né? As mensagens não param de chegar, né? Uma pessoa querida que está aqui conosco, o Paulo Molinari, falando, né, de vários assuntos. Agora há pouco nós falamos sobre as calçadas, né? As pessoas comentando aqui também, viu? Dizendo o seguinte, que a cidade, né, tem uma pessoa comentando aqui que a cidade é antiga, muitos bairros realmente são antigos, não tem a menor acessibilidade, não é, Paulo? A gente viu ali agora uma foto que acabou chamando a atenção do Paulinho sobre as calçadas também, o mato, o buraco, enfim, realmente muito serviço para ser feito, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que, minha filha, olha, se todos nós unirmos, dermos a mão, independente de qualquer assunto, esse problema das calçadas, tem alguns setores que vai ser difícil, né? Alguém cobrou que não é de agora, eu também falei que isso aí é coisa que vem sei lá, há 100 anos, né? Desde quando nasceu a cidade, inaugurou a cidade, deve estar criando esse tipo de dificuldade, mas nós temos que corrigir, nós não podemos persistir no erro. E se nós dermos uma mão um com o outro, reunir com a comunidade, com o bairro, com as pessoas da rua, você pode ter certeza que há solução para tudo.
É verdade. Bom, a gente traz aqui mais participações, vamos abrir espaço para os nossos telespectadores. Isso, vamos lá, olha só, o Frederico Danza tá mandando um grande abraço aqui ao amigo Paulinho e tá pedindo também, Ivonete, pra gente relembrar o pessoal aqui da missa de 7º dia, do pai dele, Norberto Danza, que infelizmente nos deixou. A missa vai ser amanhã, lá na Basílica Nossa Senhora da Saúde, a Igreja Matriz, às 18h30, e ele relembra aqui que tem que chegar antes desse horário, que a partir das 18h30 as portas estão fechadas para não entrar mais ninguém, né? Por causa da pandemia também. É verdade, né? Nos deixou saudoso Dr. Norberto Danza. E obrigada aí, viu, por você ter comentado sobre a missa de 7º dia. Isso, nós temos aqui a participação do professor Piva, ele parabenizando aqui a gente por ter feito o convite ao Paulo, que é um dos grandes empresários e políticos aqui de Poços, mandando um abraço para você e perguntando qual foi o maior impacto da pandemia lá na sua empresa. O maior impacto que realmente paralisou todas as vendas a nível, porque o impacto não foi só em Poços de Caldas, foi no Brasil inteiro, né? E nós vendemos, o Brasil tem mais de 3 ou 4 mil clientes a nível nacional, né? Todo mundo parou de comprar. Quer dizer, realmente o maior impacto foram as vendas. As vendas pararam a indústria, apesar que pela lei municipal, pelo decreto que eles baixaram aqui o prefeito, eu tinha que fechar também a produção, né? Mas, de qualquer maneira, parou-se de vender. É verdade. Bom, e a gente tem aqui também, para mostrar para vocês, né, em relação à questão da pandemia, nós estamos vendo agora que também os idosos, né, que estão aí nas casas de longa permanência, estão recebendo a vacina. Vários asilos já fotografaram seus idosos, né, recebendo aí essa vacina. Hoje, inclusive, também o asilo Elvira Dias, né, também recebendo a vacina, bem como seus funcionários também, né, os idosos que vivem, né, permanecem lá e fazem daquele local a sua casa, a sua moradia. Olha aí, eles recebendo também a vacina, e é muito justo, né? A gente fica muito feliz. Afinal de contas, é uma expectativa enorme, né, para a chegada dessa vacina, e a gente vai trazer para você uma matéria muito bonita, né, falando sobre este momento especial. E a gente mostrando para você, então, que esses idosos aí são lá do lar, né, Elvira Dias, do asilo. Um abraço, né, para a Rosângela e também para o Fábio, que esteve aqui também no programa Canal Aberto, falando justamente sobre essa expectativa dessa vacina. E a gente continua, temos mais participações por aqui. Isso, olha só, o Roberto Louro está mandando aqui um grande abraço para o Paulinho, em nome dele e também de toda a família, falando que é uma bela entrevista. A Celina também, viu, mandando um abração para você, a Celina Louro. Família Louro, Maioca, Maquionde, quer dizer, são famílias tradicionais, principalmente naquela região ali da Vila Cruz, né? Sim. Bom, vamos, antes da gente trazer aqui mais participações, mais perguntas, a gente vai falar já, viu, sobre o Calada da Noite, para você entender melhor o que é isso, não é? Vamos, já o Paulinho vai contar sobre esse título, né, que ele já absorveu, né? Também vai ser título de um livro dele, e ele já vai contar. Mas agora eu mostro para você, gente, que é muito importante essa nova resolução aí do comitê. Vamos dar uma olhada. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Poços de Caldas publicou uma resolução através da qual as lojas de conveniências que antes estavam funcionando das 6 às 23 horas e 59 minutos passam a ter que acatar o horário de funcionamento das 6 da manhã às 10 da noite, devido a constantes denúncias de aglomeração. Os horários que a gente está verificando que existe maior nível de aglomeração, que a atividade fiscalizatória tem sido considerada mais difícil, né? A gente está tendo vários problemas com os nossos fiscais, com o apoio da PM, inclusive, que foi uma das instituições que nos solicitaram essa redução. Então é por esse motivo que a gente está verificando esses ambientes que trazem essa dificuldade de fiscalização e fazendo as restrições necessárias. Já supermercados, hipermercados, mini-mercados, mercearias e mercados que não tinham restrição passam a funcionar das 6 também até às 10 da noite. É justamente por conta dessa alteração de KNAI, né? A gente vê que muitas empresas, que na verdade são bares, conveniências, choperias, por exemplo, alteram o seu KNAI, né, que é dentro do seu CNPJ a tua atividade, né, exercida, para mercados ou mini-mercados, para que elas possam atuar como se atividades essenciais fossem, né? Então, para poder atuar 24 horas por dia. Então, a gente verificou, né,
essa tentativa de burlar a atividade fiscalizatória e por esse motivo está sendo feita essa restrição. Para o vice-presidente regional da Associação Mineira de Supermercados, as medidas adotadas pelo Comitê Covid-19 de Poços de Caldas vão de encontro com a preocupação do setor varejista para frear o avanço da doença no município. Especificamente nesse caso, o horário é bastante estendido, então acho que atende perfeitamente a necessidade do comitê e atende a nossa necessidade de operação, né? Vale lembrar que é muito importante continuar, né, com todas as medidas de prevenção, o uso do álcool gel, né, o distanciamento nas filas, né, o distanciamento na hora de atender, correta higienização dos check-outs, isso tudo faz parte, né, para que a gente possa realmente manter esse horário sem nenhum tipo de atropelo. A resolução publicada nesta terça-feira determina ainda a suspensão das atividades de parques públicos aos sábados, domingos e feriados. A gente estava notando realmente uma aglomeração muito grande nos parques públicos, principalmente finais de semana, onde as pessoas não estão lá só para fazer exercícios de caminhada, elas vão, na verdade, para confraternizar de fato, fazem piqueniques, pequenas reuniões ali, onde se vê mais de 30 pessoas aglomeradas, todas sem máscara, infelizmente, embora seja notória, né, que o Parque Municipal deve ser utilizado desde que façam uso também da máscara de proteção individual. Então todas as nossas fiscalizações que têm ocorrido no final de semana têm verificado essa ausência da máscara de proteção individual e essa grande aglomeração. Segue valendo a regra que proíbe eventos públicos e privados, inclusive confraternizações com mais de 30 pessoas simultâneas, com ressalvas para as realizadas em casas de eventos. Uma nova análise será feita para avaliar as condições da pandemia no município no dia 1º de fevereiro, para saber se o comitê mantém as restrições ou flexibiliza o funcionamento das atividades. A gente está fazendo avaliações semanais, né, de todos os índices, está verificando os boletins, verificando a situação das cidades da Microsul e também da Macro, tendo visto que a gente já está recebendo pacientes de distanciamento de mais de 300 quilômetros daqui, né, que não fazem parte da nossa Micro e teoricamente deveriam estar sendo atendidos em outros hospitais, né, mas infelizmente já estão com essa capacidade esgotada e é por isso que a gente está realizando essa avaliação semanalmente, avaliando realmente ponto a ponto quais cidades que estão ou não ocupadas já, para que a gente possa ter uma tranquilidade para tomar as medidas aqui no nosso município. A preocupação de toda a população e o respeito ao que é estabelecido pelo comitê é fundamental para amenizar os impactos causados pela pandemia na cidade. Para reduzir o número de casos, só restringindo os horários. Na minha opinião, seria isso, né? E o pessoal colaborar mais, porque o pessoal não está colaborando, né? O pessoal não está usando máscara, a gente sai na rua aí, o pessoal está todo sem máscara, a maioria, muita gente sem máscara. Então eu acho isso. Muito bem, nossa equipe acompanhando, né, e deixando você também muito bem informado sobre todas as questões, as mudanças que acontecem aqui em nossa cidade. A gente traz aqui o abraço do Otávio Augusto, ele dizendo que é turista, que adora a cidade, não é? Mas há um problema grave que ele já detectou, ele diz assim: muitos dos cruzamentos do centro não tem semáforo para o pedestre. Então ele diz que assim que fecha um semáforo de carros, abre outro e fica sem tempo para o pedestre atravessar. Olha, ele já percebeu isso chegando aqui em nossa cidade. A Heloísa Cavini, ela também comentando assim: seu Paulo e autoridades venham passear na Vila Tony, calçadas com buracos, mato, degraus, sem poder caminhar, e parabéns pela sua coragem. Nós temos que ser realistas, né? Eu acho que a verdade às vezes machuca, mas às vezes a autoridade, às vezes ela não está alerta para aquele detalhe, né? Por isso que nós não podemos ser omissos, nós temos que falar e participar, isso que é importante. Muito bem, vamos falar sobre a construtora Etapa, que também tem tradição aqui em nossa cidade. Lembrando a você, viu, vai reformar, vai fazer sua obra nos segmentos de pavimentação asfáltica e terraplanagem, a Etapa está lá garantindo, não é, toda a estrutura da sua obra com qualidade absoluta no fornecimento de concreto usinado. E claro, com pontualidade e agilidade também. Você pode ligar 3729-6724, entrar em contato aí com a construtora Etapa. Vamos ver Poços de Caldas mais uma vez lá do alto? Vamos saber se o tempo mudou ou não. A gente sempre mostra para você imagens ao vivo, né? Nós temos uma câmera lá em cima, no alto da serra, só para mostrar para você essa imagem linda da nossa cidade.
E daqui a pouquinho a gente volta, né, conversando aqui com o empresário Paulo Molinari. Já, já. Muito bem, a gente está de volta aqui no Canal Aberto e com uma bela notícia para você, né? De primeira mão, a gente lembra que hoje as atividades do balneário estão de volta. Nós acabamos de receber aqui, não é, a Charlene, que é lá da Secretaria de Turismo, nos informando aqui, né, que já estão de volta, então, as atividades lá no balneário, que também é um belíssimo atrativo aqui para a nossa cidade, né, Paulo? Não tem dúvida nenhuma. Mas, bom, as águas minerais aqui de Poços de Caldas e os banhos termais são fantásticos, né? Conhecido não só no Brasil, no mundo inteiro. É verdade. Bom, gente, vamos falar sobre a Frimer. Lembrando que tem produtos fresquinhos para você. A Frimer diariamente atendendo a você, dona de casa, você que tem bar, restaurante, enfim, entrega tudo com muita rapidez. É só você dar uma chegadinha na Rua Santa Catarina, número 45, aí o telefone 3722-2626, você entra em contato aí com toda a turma da Frimer e vai ser muito bem atendido. Bom, vamos então com mais participações aqui para o Paulo e ele já pode contar para a gente daqui a pouco, né, isso, Pedro, sobre o Calada da Noite, o que deu esse título a ele, não é? Mas antes vamos aí às participações. Vamos, olha só, o Fábio Terra e a Rosângela Esquio estão agradecendo aqui ao Paulo, que sempre foi parceiro lá da Vila Elvira Dias. Então lembrando que ele sempre ajudava lá, então estão agradecendo aí também esse apoio. Nós temos aqui o Domingos Enfermeiro também mandando um grande abraço aqui para ele. A Silvana parabenizando as palavras dele aqui, falando que ele é um empresário guerreiro e parabenizando também por não ter mandado nenhum funcionário da empresa embora durante a pandemia. E nós temos aqui uma pergunta do Jorge, ele perguntando qual que é a sua opinião sobre a taxação de grandes fortunas que é feita em outros países, se deveria ser feita aqui no Brasil. Eu acho que o imposto no Brasil é injusto. Quem paga o imposto no Brasil é só o trabalhador, só. Mais ninguém. Que hora que você vai comprar o arroz, o feijão, a roupa, o sapato, o leite, é ali que está tudo imposto. Certo? Fora os encargos trabalhistas, que é outra grande problema. Eu acho que ele tem razão, as grandes fortunas deveriam ser avaliadas nesse país, tá certo? Para que nós pudéssemos retornar grande parte desse dinheiro e voltar para o trabalhador. Eu acho que o salário mínimo nesse país é um salário vergonhoso. Hoje o salário mínimo tem que ser no mínimo 4, 5 mil reais, o salário mínimo. Né? Mas em virtude da coisa pública, eles não podem aumentar o salário mínimo. A complicação é muito grande, né? E em virtude do grande parte do imposto, eles não podem aumentar o salário, porque aí o imposto fica muito grande e a empresa não aguenta. Quer dizer, falta uma reforma tributária nesse país, né? E uma reforma das riquezas desse país também, das grandes fortunas, que vai ser muito importante. Olha, a gente tem aqui, então, mais participações, mas antes vamos ouvir, então, aqui do Paulinho, pra gente. Conta aí a respeito do Calada da Noite. Você já ouviu falar? Olha, esse é um fato simples até, mas ele é muito longo. Eu vou ter que ter um programa inteiro. Nós vamos fazer um programa hoje, o programa é para nós falar sobre por que Calada da Noite. Olha, é 2, 3 horas para conseguir ter começo, meio e fim. Então eu já vou entrar no começo, meio e fim de uma vez só. Eleição do Geraldo Tadeu e Paulo Tadeu. O Geraldo ganhou por 34 votos, que é questionado até hoje na história. Eu era o coordenador da campanha do Geraldo Tadeu, certo? O Paulo Tadeu, meu amigo, meu irmão, camarada, um abraço. Você sabe o tanto que eu estimo você, a consideração e a amizade que eu tenho com o Paulo Tadeu. Aliás, cidadão, ele vai fazer uma falta danada na Câmara Municipal. Vocês podem ter certeza disso, viu? Vocês vão sentir saudade. Paulo Tadeu, um abraço. Me dá liberdade de contar a história. Na apuração, é claro que eu, como coordenador, não existe nada mais perfeito do que o meu candidato. E adversário, se não tiver defeito, eu dou um jeitinho de arrumar. Eu tenho que ganhar a eleição, não pode perder. Mas, você não chama de bandido, de ladrão? Bom, tem coisinhas que pega até o povo entender, até o adversário acordar, já perdeu a eleição. Mas o que aconteceu? A diferença foi diminuindo, eu botei minha turma para trabalhar à noite. Por quê? Os adversários foram dormir na certeza que a eleição estava ganha. E estava mesmo, e era muito voto. É tão verdade que Sebastião Navarro não acreditava mais na campanha
do Geraldo, o Ronaldo Junqueira não acreditava, o Moscone não acreditava, eu como coisa, Paulo, perder, vocês me chamaram aqui para perder de menos, né? Nós vamos ganhar, nem que for por causa de um voto. Olha, chegou no dia, eu falei para eles, nós ia ganhar, o estudo técnico me mostrou que ninguém na véspera ia ganhar por mais do que 500 votos. Ele não sabia quem ganharia, se era o Geraldo Tadeu ou o Paulo Tadeu, mas não ia passar de 500 votos. Falei, empate técnico. Botei todo mundo para trabalhar, inclusive à noite, por quê? Alcoa, tinha Danone, tem essas empresas que faz 24 horas, Cerâmica Tônia, botei todo mundo no desespero, vim, trabalhamos a noite inteira na véspera da eleição. O que aconteceu? Deu no que deu, o resultado na apuração que foi dentro da Caldense, o Paulo Tadeu ficou bravo isso. Essa eleição foi ganhada na calada da noite, foi ganhada na calada da noite, roubaram na calada da noite, né? Junto com a imprensa. E quem dava a maior notícia ali, que era fantástico, o sistema da apuração naquela época, era o Francisco de Assis, o Chico de Assis da Rádio Cultura. E deu uma confusão lá quando deu o resultado final, nossa mãe do céu. Não, e o Chico me chamou para entrevista. Voltou me chamando no sindicato. Quem me botou esse apelido automaticamente, ele sem maldade, sem nada, o Chico de Assis. Ô Paulo, você ganhou a eleição na calada da noite, seu calado da noite. Ô Chico, vocês estão ficando doentes? Eles foram dormir, os berços de eleição ganham, nós fomos para trabalhar e ganhamos a eleição, porque nós trabalhamos à noite. Pegou. Não, o que você fez? Isso eu falei, bom, o que eu fiz eu não vou comentar nunca na vida, né? Porque essas coisas é complicadas. Inclusive, né? As pessoas vão saber o que aconteceu naquela noite, né, fatídica, no livro que ainda não saiu, não foi publicado. Então, já está quase tudo pronto, um livro vai ser Política na Calada da Noite, tá certo? Aquela capa urusco-fusca, preta, com a lua, né? E olha, e tudo com verdade. Se torcer, tem hora que vai ser isso aí. Ixi, vai ter muita gente brava. Eu acho que eu vou ter que lançar o livro e fugir da cidade, né? E deve ter processo um atrás do outro. Vai ter uma coisa, se for para escrever pelas metades, é melhor. É melhor não, né? Tá certo? Mas essa história do Calado da Noite, ela é fantástica. Isso, aí eu falei, Chico, para com esse negócio. Não, você ganhou a eleição da Calado da Noite, e do rádio foi pro jornal, no final virou Paulo Calado da Noite. Tá bom, então o prestígio é meu. Muito obrigado. Que ótimo. Olha, gente, que bom, né, receber aqui o Paulo Molinari. Mas a gente vai finalizar hoje o programa, já que nós comentamos, né, começamos o programa falando do nosso saudoso amigo Antônio Carlos, que também trabalhou, que era muito amigo, fazia parte da família do Paulinho também. Inclusive o Deu tá lembrando aqui a gente, né, mandando um abraço para você, viu? E o Deu, ele tá comentando assim que você nos deixou muito emocionado, né, quando você e tantas outras pessoas nos enviaram vídeos, né, despedindo e falando um pouco sobre o nosso amigo Antônio Carlos, né? E um dos seus vídeos nos deixou assim também, a gente ficou, né, apaixonado ali por aquela história, o fato dele ter encaminhado para você um vídeo, já praticamente se despedindo, não é? E nós temos aí um vídeo que o Paulinho, inclusive, guardou, né, do nosso amigo Antônio Carlos, que a gente vai mostrar para você. Olá, meu grande amigo Paulo Molinari, meu padrinho querido. Estou gravando esse vídeo aqui para, do fundo do meu coração, agradecer por tudo que o senhor me fez nesses 7 mandatos de vereador. Se não fosse a sua ajuda, essa história não teria nunca começado, lá em 1988. Então, eu agradeço por tudo mesmo, tá? De coração. A minha gratidão da minha família, a minha gratidão à sua família também, família Molinari, que eu tenho a honra e a satisfação de ter como meus amigos, tá? Foi realmente uma honra ter trabalhado lá durante 10 anos. E muito obrigado, mais uma vez, Deus lhe pague mesmo por toda a ajuda nessa trajetória como vereador, como secretário de esportes, tá? Conte sempre com o meu carinho, com a minha amizade, com o meu respeito e minha admiração. Um feliz ano novo para o senhor, meu padrinho querido, e para a sua família também.
Então, foi no final do ano, né, que o Paulo recebeu essa mensagem. O Antônio Carlos acabou gravando algumas mensagens para pessoas mais próximas dele, mais queridas, enfim, ele mandou realmente, parecia mesmo uma despedida, né, Paulinho? E a gente fica aqui nessa saudade agora. Fico até em dificuldade de falar, mas 50 anos de amizade, de ser irmão, nunca ele tinha mandado uma mensagem. Nós conversávamos todos os dias, nunca ele mandou uma mensagem. Dia 25 de dezembro ele esteve na minha casa, foi lá me levar um presente, uma lembrança. Nunca, dia 31 de dezembro ele manda essa mensagem. Uns dias depois, falei, mas ele nunca mandou uma mensagem. Cada vez que eu vejo isso, realmente a emoção é grande. Ô Pereira, a firma vai dar certo, nós estamos aqui firmes, nós vamos fazer muito ainda, se Deus quiser. Que Deus te abençoe aí em cima e olhe por nós aqui embaixo, nós estamos precisando. Mas muito. E com essa lembrança querida e também com essa pessoa maravilhosa que é ao nosso lado, o Paulo Molinari, é que a gente se despede de você hoje, agradecendo, Paulinho, muito obrigada mesmo pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a você, ao Pedro, parabéns pelo sucesso, vocês realmente estão deixando cada vez mais com brilhantismo. Eu, como talvez o presidente da TV Posse, fico muito feliz, né, de saber que vocês estão conseguindo superar tudo isso, né, com muito amor, carinho, sensibilidade e profissionalismo. Que Deus abençoe. A TV Posse está de parabéns por vocês. Muito obrigada. Realmente, o Paulinho, como presidente aqui, né, da TV Poços, ele está sempre junto conosco, nos acompanhando, nos dando força, né, e a gente fica muito feliz, viu? Obrigada por tudo, viu, Paulinho? E agradecer também ao meu amigo Pedro Magalhães. Tudo de bom, Pedro. Agradecer, Ivonete, obrigado ao Paulinho e obrigado a você que participou com a gente. A gente faz esse programa aqui sempre para você e contamos com a sua participação também amanhã, que estaremos de volta. Se Deus quiser, um abraço e até amanhã no Canal Aberto.